Bom, nesse vídeo aqui eu vou fazer mais um vídeo denunciando para você os vizinhos do crime organizado, tá? E falando sobre espionagem, magia negra e conspiração. Eu tô colocando este vídeo com a imagem do The Noite aqui atrás, tá? Porque eu fiz dois vídeos muito bons, tá? Que eu estou tentando postar lá no File FM, mas tá muito ruim esse driver, tá? Para subir vídeos, tá? Mas você me pede esse vídeo e eu te envio por e-mail sinfuge@gmail.com, tá? Mas você pode encontrar lá no meu Instagram, tá? Estou postando no Instagram. Meu Instagram é /sinfuge, tá? Você localiza qualquer vídeo que está com a imagem do The Noite, provavelmente você vai encontrar os 3 vídeos. Esse aqui eu vou postar logo que puder, tá? Ok? Para você ver, tá? Você me pede todos os vídeos, tá? Ok? A primeira coisa que eu quero falar para você é sobre essa prática de magia negra no seu olho. Se você já sentiu isso daí são bandidos, tá? De altíssima periculosidade, tá? Ok? São bandidos sanguinários, assassinos, mentirosos, trapaceiros, ladrões, emuladores, invejosos. São verdadeiros animais mesmo, tá? Que praticam magia negra no seu olho. E os vizinhos do crime organizado, que são a associação deles, tá? E os pontos de música alta. Os pontos de música alto, morros, tá? E os vizinhos do crime organizado, que é o foco no seu bairro, tá? Ok? Isso daí são satanistas, são bandidos, tá? São criminosos mesmo, tá? E são extremamente safados, tá? Mas os vizinhos do crime organizado caminham no meio de vocês como pessoas sociais. E já falei, catolicismo misturado, pastores evangélicos, tá? Tudo isso daí como se eles fossem dono do bairro. Nesse vídeo aqui eu vou falar sobre o esquema de espólio de informações, tá? Ok? Presta atenção para você entender. Bom, o que está aparecendo aí atrás, tá? Uma imagem recomendada da Microsoft, tá? Mais uma vez uma imagem da tela de bloqueio recomendada para mim. O que significa essa imagem? Essa imagem é uma imagem da Turquia, tá? Nevşehir, Turquia. Nevşehir, Turquia. Essa imagem não vai aparecer aí por causa do espaço que está filmando aqui, é muito pouco, tá? Mas é uma montanha, tá? Você está conseguindo ver uma montanha cheia de gelo. Tá? Uma montanha, ok? Uma montanha, como você está vendo a cor amarronzada aqui, e cheia de gelo, tá? E em cima tem uns balões flutuando em cima dele aqui, ó. Desta montanha tem vários balões, muitos balões aqui. O que significa esses balões? Significa a espionagem em drones, tá? A espionagem através de balões mesmo, tá? Sim, eles colocam balões para espionar, tá? E os drones, tá? Tanto drones de bandidos, tá? Quanto qualquer outro tipo de drones, que eu já falei que os drones que circulam no seu bairro tá tudo na mão de bandido, tá? Ok? É bandidos que manuseiam os drones, tá? Que espionam você no bairro. E balões, sim, balões de espionagem. Isso daí é um outro assunto que eu posso falar para você, tá? Ok? Sobre balões de espionagem eu posso falar para você. Como eu já falei há um tempo atrás, sobre o que eu acredito que são os discos voadores. Discos voadores, tá? Só quem fala sou eu, tá? E o primeiro a falar. Discos voadores são máquinas, tá? De alta tecnologia, tá? Com a tecnologia dos aviões caça, consegue entender? Só que uma coisa assim mais avançada e completamente oculta, ou seja, está guardado, tá? Ok? E não é apresentado, mas é aparelho de alta tecnologia. E aí tem alguns indivíduos que dizem, isso existia desde a época das pirâmides, desde a época das pirâmides existia. Eu acredito que não, tá? Ok? Acredito que não existia há tanto tempo assim, não. Os discos voadores, eu acredito que se originou pelos anos 50, por aí, tá? Nos anos 50 começou a aparecer os discos voadores, tá? Foi por esse tempo aí, tá? E aí também posso falar a respeito desse assunto que eu penso sobre isso, tá? Mas que os discos voadores existiam desde o tempo do Antigo Egito, não acredito, tá? Não acredito pro ponto final, tá? Que não existia porra nenhuma. Isso é tudo indivíduos imbecis, tá? Ok? E eles são a associação desses satanistas que praticam magia negra no seu olho. Sério mesmo, Jorge, esses evangélicos que ficam falando contra isso daí são, sim, eles mesmos são a associação disso daí. É por isso que eles ficam tão fascinados, eles tanto bem apresentam isso daí, é porque eles são financiados por isso daí e tem isso daí por trás deles. Por isso que eles se folgam bastante em ficar falando sobre isso daí, ok? São um bando de babacas, tá? Eles são até a associação do crime organizado do seu bairro, tá? Ok? Quando você viu eu falando, ninguém nunca falou, ok? Então vamos lá.
eu posso falar também tanto sobre o que eu penso a respeito disso, quanto então os tais dos discos voadores são aparelhos, tá, de espionagem, tá? São aparelhos de espionagem e de execução de pessoas, semelhante aos drones e semelhante aos balões, tá? Ok? E quem são essas pessoas a serem executadas? Testemunhas, tá, do esquema criminoso deles, que é o quê? Aqui, ó, este monte, tá vendo? Esse gelo simboliza o quê? Tá? Eu vou fazer uma comparação para você. O que significa essa montanha e esse gelo? Pronto. O que é um monte? Um monte é um morro, não é verdade? Um monte é um morro, não é verdade? É. Agora, e gelo? O gelo é branco, não é verdade? É branco, sim. Por exemplo, vai na sua cozinha lá e abre um pote de açúcar, ou então um pote de sal, e olha para dentro dele. Agora eu te pergunto, o que significa então essa imagem aí atrás? Um pote de açúcar, Jorge, ou então um pote de sal? Sim, é isso daí que significa essa imagem que está aparecendo aí. Pronto, acho que você já entendeu. Pronto, agora eu vou continuar aqui falando para você o seguinte. O espólio de informações. Preste atenção, eu já fiz um vídeo falando sequestro de informações. Ponto de música alto e vizinhos do crime organizado. E também os bandidos de morro e os satânicos de seitas. Posts de denúncias.blogspot.com. Estes criminosos, tá, estão espalhados no seu bairro. Tá? E uma das coisas que eles fazem é o seguinte, o sequestro de informações. Eles estão espionando pessoas 24 horas para roubar e fazer fraudes. Ou seja, para espoliar e para destruir pessoas. Consegue entender? Eles estão objetivando destruir pessoas e roubar o que é dessas pessoas. 24 horas, através de todos esses aparelhos, todos, tá? Televisão, rádio, automóvel. Mas como o bandido, já expliquei, cansei de explicar para você, as empresas entregaram a esses vagabundos, tá, o controle da sua vida particular para que você seja espionado por esses vagabundos e bandidos, tá? Esses cocôs estão invadindo os seus aparelhos de computador, são os mais espionados. Consegue entender? E você está sendo espionado por todos eles, por esse monte de vagabundos, tá? Você está sendo espionado por geladeiras, espionado por máquina de lavar, tá? E eles estão praticando magia negra em cima de você, ok? Esse bandido que está colocando esse barulho pela bunda aqui, ele faz isso, tá? Ele espiona você através de televisão, através de rádio, com a bandidagem do bairro. Você pode delata esse vagabundo para todo mundo. E eu quero que você crie um esquema extremamente desrespeitoso, tá? A este vagabundo e ao conluio no seu bairro que está funcionando. Por exemplo, aqui nesse bairro, que é São Gonçalo, Paraíso, Rua da Caminhada, eu estou te revelando um dos focos dessa bandidagem neste perímetro aqui. Tem um outro bairro do outro lado tem um outro bairro, um outro vai ter um outro bairro. Em todos os bairros estão os criminosos com o David no seu bairro. Você vai detectar esses indivíduos, você vai detestar esses vagabundos e você vai falar para todo mundo o que eles estão fazendo, tá? São sanguinários que estão por trás deles, tá? E eles estão roubando o que é seu. Preste atenção que eu vou falar para você, ok? Como eu falei para você, você patrocina o meu trabalho, cada segundo que esse vagabundo colocou esse barulho aqui atrás, uma paulada na mão dele e nos olhos dele, tá? Ok? Preste atenção. Essa prática de magia negra, você sentiu? É isso daí, você vai mostrar para todo mundo, tá? Ok? Agora eu vou falar, o espólio de informações, o sequestro de informações é que esses vagabundos, eles estão caçando pessoas, tá, para roubar. Então eles estão espionando o bairro inteirinho, procurando alguém que tenha determinadas informações para eles grudarem nessa pessoa e eles ficarem a vida inteira roubando essa pessoa. Consegue entender? Ou então, presta atenção, sequestro de informações. Outra situação semelhante a essa daqui é o seguinte: eles detectaram que essa pessoa não está querendo votar no político que os vizinhos do crime organizado quer. Essa pessoa não está tendo opiniões semelhantes aos vizinhos do crime organizado. Essa pessoa não atende aos interesses da família tradicional e do feminismo. Então esses bandidos, a gente vai grudar, eles começam a praticar magia negra em cima dessa pessoa, roubar mais ainda essa pessoa, que o objetivo deles é roubar mesmo, tá? Eles vão grudar nessa pessoa praticando magia negra 24 horas, incomodando essa pessoa de várias formas, tá? Até que eles possam matar essa pessoa. Poxa, que interessante, um esquema financiado para incomodar pessoas. Sim, quem denuncia desde 2011, eu denuncio para você, tá? Um esquema de bandidos, tá? Financiados para incomodar a pessoa desde 2011. Só quem mostra sou eu, ok? Porque o objetivo desses bandidos é destruir, roubar, destruir e roubar. E dentro de destruir está desde matar, tá?
até prejudicar essa pessoa, incomodar essa pessoa. E esses bandidos fazem isso tanto porque eles são financiados, ou seja, alguém por cima fala assim, ó, incomoda essa pessoa e pratica magia negra em cima dessa pessoa, ofende, só quem mostra sou eu. Alguém por cima está dando de informante esses vagabundos para poder prejudicar essa pessoa como? Com difamação, só quem mostra sou eu. Alguém por cima está dizendo, ó, incomoda essa pessoa aí. E o que esse bandido vai fazer? Difamação, calúnia, qualquer tipo de danos morais, de difamação, qualquer coisa, tá? Eles fazem qualquer coisa. E magia negra, tá? Ok? Difamação e calúnia, tá? Só quem mostra sou eu, desde 2011, tá? Tá lá nos dossiês, tá? Ok? Difamação, calúnia, tá? Qualquer tipo de ofensa, tá? Ok? Alguém por cima está pagando para que essa pessoa seja incomodada com magia negra e com diversos tipos de difamação e ofensa, durante a primeira situação. A outra situação é que esses vagabundos vão incomodar por conta própria deles mesmo. Peraí, esse indivíduo não está fazendo, eles vão detectar que essa pessoa não está fazendo a vontade deles, ou está caminhando fora dos interesses deles, vão começar a praticar magia negra e incomodar essa pessoa. Pronto. A outra coisa que eu quero falar para você é o seguinte, os bandidos do seu bairro, tá? O objetivo deles é fazerem vários tipos de fraudes, tá? Vários tipos de fraude para executar uma pessoa. E como é que funciona? Ó, emboscadas e ciladas. Significa o seguinte, eles criam uma situação onde eles transformam você num bandido através de uma fraude para que você possa ser assassinado numa esquina, para que você vá para um outro lugar, matem você, tá? Só quem mostra para você sou eu, tá? Para que matem e criem uma emboscada ou uma cilada, tá? Com fraudes de celulares, fraude de computador, tá? Para que eles possam criar uma situação para que indiretamente você seja assassinado, matem você, ok? Sequestrem você, façam mal contra você em qualquer lugar. Os vizinhos do crime organizado, esquema com dele, tá? E esses bandidos que ficam com um tablet na frente da sua casa, a primeira situação. A outra situação é uma fraude de incriminação que vai atuar em parceria com a própria polícia. Os bandidos estão fazendo várias fraudes e eles estão incriminando você, cometendo crimes. A polícia está endossando, por exemplo, fraude de dívidas, fraude de pedidos de empréstimo, fraude de débitos, dívidas que você fez, fraude de crimes que você não cometeu, tá? Até mesmo crimes assim que bandidos costumam cometer, que é usar drogas, até mesmo torturar pessoas, tudo crimes que os vizinhos do crime organizado praticam, tá? Eles vão pegar esses crimes, vão cometer e vão jogar tudo como fraude em você. E até mesmo inventar crimes também. Eles inventaram um crime, provavelmente um crime que eles não cometeram, eles inventam e jogam em você. Para que, juntamente com a polícia, eles estejam atuando. É um criminoso, os próprios bandidos. E a polícia tem duas atitudes nessa situação. A polícia endossa, porque a polícia é burra, tá? E a polícia endossa, porque a polícia também está conspirando contra você. Tá? Que é o esquema dos anticomunistas. Ok? Pronto, já introduzi isso aqui, é até coisa que eu já falei. E o esquema do espólio de informações é que eles começam a rilhar os dentes quando você começa a defender aquilo que é seu. Quando você diz que alguma coisa é seu, quando você está promovendo o que é seu, eles começam a rilhar os dentes, porque é direito deles de roubar. Como eu já fiz um vídeo falando aqui, o esquema do espólio de informações, eu não sei o nome que eu coloquei, mas eu coloquei com a imagem, você vai lá no Instagram, eu não sei o nome que eu coloquei, você vai lá no Instagram, você vê a cara daquele personagem do Piratas do Caribe, é um vídeo que está com essa imagem aí, que é falando sobre o esquema de espólio, de que tudo que é virtual é direito de bandido roubar. Por isso que eu já falei para você derrubar as ideologias, tá, que vem com a ideia de que tudo é de todos, nada é de ninguém, que não existe propriedade intelectual. Não existe propriedade intelectual, direitos autorais não é direito. Para você desfazer isso daí, para você derrubar isso daí, para você fazer mais forte mesmo a questão dos direitos autorais, mas não direitos autorais legais. Se você fortalece a ideia do direito autoral legal, somente legal, você está fortalecendo o esquema até mesmo de que uma pessoa tenha poder sobre um patrimônio que não é deles, assim, até que é seu. Ou seja, o direito autoral do que é seu. É seu, acabou. Consegue entender? Por exemplo, é seu, você produziu, você tem direito de proteger o seu direito autoral, tá? Então isso daí sim, tá? Estou falando do uso legítimo, consegue entender? Você consegue entender que às vezes uma lei, às vezes é criado para o ilegítimo? Por exemplo,
Ó, imagine que, por exemplo, uma franquia tem o direito autoral, né? Aí você pega, poxa, que legal, vou fazer uma página falando do personagem tal. Aí você faz uma página, aí imagine que a empresa joga um processo em você por você ter citado aquele personagem. Isso daí já seria ilegítimo. Estou falando de direito legítimo, tá? Ok? Porque bandido se usa disso também, tá? Ok? Eu já falei pra você que quem mais ameaça prender pessoas é bandido, tá? Ok? Bandidos adoram fazer ameaça de prisão em cima dos outros, tá? Ok? Preste atenção. Que é os vizinhos do crime organizado. Então, eu quero falar pra você. Aí uma das coisas que eu queria colocar aqui é o seguinte. Eu não tenho falado pra você que aquele cagalhão anticomunista, ele roubou as minhas coisas? Ele roubou mesmo, ele roubou as minhas coisas. Você sabe por que ele fez isso? Porque ele sabia que eu estava sempre denunciando contra espólio, contra o roubo de informações, contra o plágio, contra a calúnia de plágio e contra o esquema onde os vizinhos do crime organizado roubam, eles roubam as informações de vocês como se fosse deles, como se fosse pagamento para eles fingirem que estão dando segurança. Então foi por isso que esse vagabundo me roubou e ficou esperando como se eu reclamasse disso daí. Quando ele fez isso, tá? Justamente para isso, para eu você me roubou. Aí, ou então porque na verdade quando ele fez isso, ele estava me mantendo confinado, tá? À mercê dele, para que eu reclamando ele pudesse me incriminar e eu ter que aceitar ser roubado por ele, tá? Você pode me cobrar isso daí. Porque, por exemplo, se eu tenho um apoio legal, ele vai pagar por isso daí. Ele vai pagar porque ele roubou, tá? Ok? Mas a ideia seria ele me roubar e como que diz assim, eu roubei, agora eu quero ver o que você vai fazer contra mim. Para que se eu pegasse uma faca e arrancasse a mão dele por ele ter me roubado, quem ia ser preso ia ser eu. Consegue entender? Ok? Se eu arrancasse a cara dele de pancada pelo que ele me fez, quem seria preso sou eu. Por quê? Porque quem está do lado desse esquema criminoso está em vantagem a vocês. O que eu quero colocar para você? O esquema do sequestro de informações. Você está sequestrado neste bairro por esses vagabundos e eles estão roubando tudo de vocês, roubando. Isso daí você vai perceber da seguinte forma, preste atenção. Se um espoliador está roubando você, ele está roubando. O objetivo é o que? É você não progredir com aquilo que é seu, tá? E ele roubar. Não é verdade? Por exemplo, imagine esse papel aqui que está na minha mão aqui. É como se ele roubasse isso aqui. Mas isso, na verdade, está na sua mão, está aqui. Mas é como se ele roubou. Se ele roubou, você já não pode mais progredir com isso daqui. Porque se você progredir com isso aqui, ele roubou, tá em poder da mão dele. Porque quando você apresentar isso aqui é meu, o vagabundo vai chiar, porque ele roubou, ele tem o direito de roubar. Você consegue entender? Então, o raciocínio é que esses vagabundos estão trabalhando grandemente para você não progredir. Você consegue entender? Por quê? Porque o seu progresso é a delatação do esquema deles. O seu progresso é a sua oposição contra o esquema desses vagabundos ter roubado. Ok? Você não vai aceitar isso daí. Você não vai aceitar ser roubado. Você não vai aceitar não progredir, tá? Ok? Você não vai aceitar ser ameaçado, tá? Por você ter alguma coisa ou aquilo que é seu. É isso daí que você está sendo vítima. A situação, porque qual seria o outro raciocínio isso daqui? Que é isso que eu estou querendo colocar para você, tá? Preste atenção. Tudo isso aqui é meu, tá? Eu quero chegar nesse ponto aqui, ó. Presta atenção. Você tem um trabalho. E você quer produzir o seu trabalho numa empresa. Preste atenção. Mas tem um esquema onde empresas financiam bandidos para te roubar. As empresas estão financiando bandido para te roubar. Se eles estão te roubando, é porque eles não querem que você produza. Significa que justamente o interesse deste bandido que está te roubando é justamente você não progredir. E se você tem o conteúdo e você bate na porta da empresa, ela vai fechar a porta para você. O que significa isso daí? A ideia de você estar sendo roubado é um esquema, tá? Para você não progredir. Você entendeu o raciocínio? Significa que o bandido que está te roubando, ele na verdade está trabalhando para você também não progredir. Ele está te roubando e trabalhando para você não progredir. Significa o seguinte, ó. O último raciocínio para você entender. Eu tô com alguma coisa aqui na minha mão. Aí um bandido vai e rouba de mim. Ele pegou. Aí eu vou e tomo de volta. Ó, o bandido me roubou. Aí eu pego de volta, me devolve isso aqui. O bandido me roubou. Aí eu bato na porta de uma empresa. Quando praticarem magia negra no seu olho, eu já falei, tá? Para você rasgar o olho disso daí com navalha, tá? Ok?
Ó, aí pronto, o bandido te roubou, né? Ele roubou o que é seu. Aí você corre atrás dele e pega de volta. Pronto, peguei de volta o que é meu. É meu, não é desse bandido. Pronto, agora eu vou pegar o meu trabalho e vou investir numa empresa e vou promover o meu trabalho juntamente com uma empresa. Aí você vai bater a empresa com a porta fechada. Ué, a empresa com a porta fechada dá na mesma. Por quê? Porque se a empresa está financiando um bandido para te roubar, é justamente para você bater na porta e ela não abrir. Significa que você vai ficar com o seu trabalho na mão, ou para ser roubado, ou para não te servir para porra nenhuma. Consegue entender? Você vai delatar isso daí, ok? Tá? Você não vai aceitar nenhum vagabundo achando... É completamente absurdo, não é? É completamente absurdo. Como é que esse vagabundo aqui, que é os vizinhos do crime, roubando o que é dos outros, eles têm direito de fazer isso daí? Completamente absurdo, não é verdade? Você não vai aceitar isso daí, ok? Tá? Quando você souber de empresas que financiam esses vagabundos, você vai delatar essas empresas aí, tá? Qualquer empresa, tá, que financia esses vagabundos para te roubar, você vai delatar isso daí, ok? Para que você, nenhuma empresa pode ter conexão com isso daí, e se tem, você vai delatar isso daí, ok? Tá? Ok? Você não vai aceitar esses vagabundos roubando, tá? Nem empresa financiando vagabundo para te roubar, ok? Pronto. A última que eu quero falar para você é um negócio que está correndo bastante aqui no programa do Danilo Gentili, que é o seguinte: o gordo Danilo se ferrou. O gordo Danilo se ferrou. O Danilo Gentili é gordo? Não. Então por que esse sujeito está sempre falando que ele é gordo? Isso daí é uma alegoria que eles estão criando, as indiretas que eles estão criando de uma fraude que eu seria gordo, tá? Você já viu um babaca? É isso daí mesmo, pode me cobrar, tá? Nunca fui gordo, tá? Gordo, nunca. Eu nunca fui gordo, tá? Ok? Agora eu vou falar pra você, nunca, tá? Nunca fui gordo, tá? Se você... Poxa, eu vi determinados indivíduos falando que você é gordo, sim, são mentirosos. São extremamente mentirosos. A outra situação de negócio de gordo é o seguinte: você já viu um indivíduo ridículo, um Zé Babaca que aparece, chamado David Jones, que aparece com aquele indivíduo monarca, David Jones? Toda hora estava sendo recomendado o vídeo desse indivíduo. Tem um outro também, um sujeito ridículo também, que é um tal Casemiro. Toda hora sendo recomendado o vídeo desses dois babacas para mim, toda hora. Até que eu estava sempre tirando, até que um dia eu vi que esse tal desse retardado chamado David Jones, tá? Ele é um dos financiados para me roubar, esse sujeito, para ficar me roubando, o esquema de sequestro de informações, tá? Preste atenção. Posso ainda falar mais sobre isso daí, mas o que eu quero colocar é o seguinte: o que? Esse sujeito era gordo, esse tal desse David Jones, esse sujeito era gordo. E aí, esse sujeito estava rolando uma fraude no sub, que eu já expliquei para você. Existe um submundo de várias calúnias funcionando Second Life contra você. E esses indivíduos que estão fazendo isso estão te roubando. Eles estão roubando vocês 24 horas, tá? É por isso que eles se dão super bem com esse indivíduo monarca, que é um ladrão, esse ladrão, tá? Ok? Por isso que esses indivíduos, os que ele mais cita são justamente os mais safados. Que esse sujeitinho cita, tá? Uma das coisas que eu posso te falar a respeito desse negócio do David Jones é o seguinte: toda vez que aparecia a cara desse retardado, eu excluía, eu tirava. Aí, quando recentemente, foi no final do ano, apareceu esse babaca de novo, eu fui e tirei. Quando eu tirei esse sujeito começou a aparecer lá no Flow Podcast, ok? Você pode me cobrar. Qualquer coisa que está prejudicando você se dá muito bem com eles, tá? Esse moleque monarca, tá? Aquele outro, eles são dois safados, tá? Ok? E o que significa isso daí? Essa merda desse David Jones começou a aparecer com isso daí, com uma fraude que estavam fazendo, que eu era gordo e emagreci, que eu era muito gordo, tá? Estavam dizendo que eu estava gordo igual o Tim Maia, que eu estava bebendo, usando drogas, tá? Ok? É isso daí, tá? São mentirosos mesmo, tá? Os bandidos cansavam de colocar a música de Tim Maia alto aqui na rua, tá? Ok, é isso daí. Esse negócio do Danilo Gentili está sendo chamado de gordo é uma comparação que eles fazem entre eu e esse sujeito, o Danilo Gentili. As esquetes do submundo que eles ficam fazendo contra mim, desde 2013 até o dia de hoje, que eu já falei, não tem uma entrevista que ele não faça isso, tá? Ok? Ok, você entendeu? Tá? Ok? E outra coisa que eu quero falar aqui, tá? Uma entrevista aqui, ó. O mestre dos cachos, tá?
O que significa isso daí? Só vou passar para você uma coisa. Eu nunca tive caso com mulher negra, tá? Se estão dizendo aí, cara, estavam dizendo muito isso de você. Pode desmascarar. Esses indivíduos, um indivíduo que faz uma fraude desse nível, além de perjúrio, calúnia e fraude, tá? E ainda falsidade ideológica de se passar por uma pessoa que está caluniando você, pode ir pra cadeia, um filho da puta desse. Está prejudicando você grandemente com uma fraude, tá? Fora danos morais, tá? Difamação e calúnia. Tá? Ok? Tá? Então quero falar para você ouviu algum vagabundo dizendo que eu tive caso com mulher negra, que eu sou gordo, tá? Tudo isso daí é crime organizado, tá? Ok? Aí eu até fiz um vídeo mostrando para você que quando você não gosta de alguma coisa, presta atenção, o primeiro raciocínio é o seguinte, vamos lá. Quando você não gosta de alguma coisa na internet, eles agregam isso daí. Primeira situação, você não gosta de alguma coisa, eles agregam isso daí, tá? Para empurrar para você o que você não gosta, tá? Primeira situação. A segunda situação é que isso que você não gosta porque você tem o direito de não gostar primeiro, tá? Primeira situação, você tem o direito de não gostar, eles agregam o que você não gosta, para empurrar para você o que você não gosta, tá? Ok? Para obrigar você a ter que aceitar o que você não gosta, tá? Por isso eu estou falando para você fazer uma grande guerra mesmo, tá? Contra esses pilantras, tá? Ok? A geração dos podcasts, tá? É uma geração de satânicos fraudadores mesmo. A segunda situação é o seguinte. Esse tal desse indivíduo que você não gosta, ele está te prejudicando. Ele está te prejudicando mesmo. No submundo ele está fazendo fraudes, ele está te roubando, ele está se promovendo às custas do seu conteúdo. Ele está usando a sua vida particular para criar coisas para ele ganhar dinheiro e prejudicar você ao mesmo tempo prejudicando você. Isso que você não gosta está te prejudicando. E eles vão promover isso daí, que além de você não gostar, está te prejudicando. É isso daí que significa esse babaca David Jones, esses retardados David Jones, Casemiro, Monark, Igor do Olho do Cu do Flow Podcast, aquele indivíduo, aquele outro sujeito, como é que é o outro? Rogério Vilela. É isso daí que significa esses caras aí, tá? Ok? Passando a perna e roubando, tá? E fazendo dinheiro com a vida de vocês, tá? E tudo associado com esses vagabundos que estão te roubando, ok? Eu até fiz um outro vídeo aí mostrando pra você que esses indivíduos, eles não estão aí porque eles lutaram para conseguir fazer um podcast, lutaram para ter um podcast, ou então porque por muito tempo eles já trabalhavam com podcast, ou então porque eles idealizaram um podcast, ou então porque eles têm uma carreira acadêmica de alguma coisa que direcionou eles para absolutamente nada disso daí. São apenas indivíduos contraventórios, tá? Junta contraventórios com filhinho de papai e com um pistolão para poder promover merda. É isso daí. Você consegue entender o raciocínio? Por exemplo, uma pessoa, eu falei várias situações, a pessoa começou numa carreira, a pessoa tinha uma vocação, a pessoa fazia alguma coisa, a pessoa idealizou, a pessoa lutou para fazer alguma coisa, nada disso. Eles estão ali por quê? Nada, tá? Eles estão ali por quê? Porque eles são contraventórios, tá? E eles estão num esquema que é justamente a contravenção. Pronto, então eles estão bem alto, porque eles estão envolvidos com um monte de merdas que você que é civil fala assim, eu não quero me envolver com isso aqui, então não vai entrar. Aí você vê o podcast, você pensa que aquilo ali é uma coisa que foi construída por alguém, ou que nada disso, tá? É um pistolão de uma situação que, a gente está precisando de um errado para fazer isso aqui. Ou então eles são os errados e estão procurando eu estou procurando de um errado para fazer isso aqui. Ou então, eu sou um errado. O que tem para mim? Tem isso aqui. Aí você tá lá, você dando audiência à porra do podcast, pensando que você tá dando audiência para alguma coisa que preste, e você tá só passando a perna em você mesmo, tá? Ok? É isso daí que significa essa prática nojenta no seu olho, tá? Ok?